Mas no período em que João governou, e que quando acabou o governo dele em 96, entregou a Jorge vários projetos para que Jorge, que ganhou a eleição naquele ano, pudesse implementar, entregou o PIT, o primeiro plano integrado que dava tratamento científico e técnico à questão da mobilidade urbana, o PIT, Plano Integrado de Transporte e Trânsito, foi pronto, entregue ao Jorge Roberto, e Jorge Roberto e Hamilton Pitanga engavetaram. Sabe por quê? Porque o PIT do João já propunha uma revolução radical para a época, que mais tarde é consolidada no PDDT do Godofredo e na revisão do PDDT do Godofredo, que é o Plano Lerner, que era a hierarquização das linhas, que é o fim do transporte que se baseasse na organização por linhas de concessão, e sim por terminais de entroncamento e linhas de alimentação e linhas de transbordo, uma hierarquização que faria com que nós racionalizássemos o sistema público. Ele deu de presente para o Jorge isso, deu de presente para o Jorge um novo plano das Orlas da Bahia, e depois de dezenas de audiências públicas, deu de presente ao Jorge, em 96, o primeiro plano urbanístico regional da região oceânica. Nenhum deles Jorge implementou. Sabe por que Jorge não implementou? Porque Jorge ganhou a primeira eleição em Niterói, com os recursos basicamente bancados pelo senhor Plínio Serpa Pinto, dono da Patrimóvel, que, como condição do financiamento da sua campanha, exigiu dele o comando total da Secretaria de Urbanismo. Sabe para quê? Seu pai sabe. Talvez não tenha dito para você. Seu pai, colega do Petersen, sabe muito bem. Sabe por quê? Porque para a garantia do sucesso empresarial da, na ocasião, Patrimóvel, seria necessário que todos os construtores dessa cidade ou de fora delas pedissem licença na prefeitura, e as licenças só seriam rapidamente concedidas se as unidades habitacionais fossem vendidas pela Patrimóvel. Então é evidente, se você vende com a Patrimóvel, você tem a licença liberada na prefeitura, e com isso ele montou um império. Plínio Serpa Pinto, que não é mais Patrimóvel, Plínio Serpa Pinto foi o grande orientador. Uma vez chegou ao cúmulo, Paulo Henrique vai dizer que não lembra, Paulo Henrique, presidente da Comissão de Urbanismo da Câmara, presidindo uma audiência pública aqui no plenário, eu do lado direito do Paulo Henrique, eu pedi, me dirigindo ao Plínio Serpa Pinto, que ele concorresse ao mandato de vereador ou de prefeito, e ele de lá, além de uma agressão a Bittar, pergunta ao Jorge Bittar, de lá ele gritou: eu não preciso ser prefeito nem vereador, tenho vereadores o suficiente para fazer a lei do jeito que eu quero. E disse isso na frente, está gravado. Se nós não perdemos os registros, que naquela época era apenas áudio, está gravado. Eu não preciso, porque eu tenho vereadores o suficiente para fazer a lei do jeito que eu quiser. Porque existe uma lógica numa cidade como Niterói, do poder econômico que se expressa em algumas atividades mais fortes, seja na área da construção civil, seja na área do transporte coletivo, hegemonizado basicamente por 2 ou 3 famílias, a prevalência dessas pessoas se sobrepondo ao interesse coletivo, tramando e articulando e organizando os serviços da cidade de acordo com os seus interesses. Então o PIT que o João deixou e o PUR da região oceânica, ele foi feito, eu não sei se centenas, mas com dezenas de audiências públicas, e não tinham só 10 pessoas, não. O João Sampaio coordenou o processo ADIR, se eu não me engano, Luiz me ajuda, se eu não me engano era, na época do governo João Sampaio, o ADIR era o secretário de urbanismo. O ADIR conduziu várias audiências públicas na região oceânica para construir o plano urbanístico regional da região oceânica. Como você tinha 10 anos, apenas pelos arquivos você poderia, 10 ou 11 anos, você, espero,
como uma pessoa sã, estivesse dedicado a outras coisas, jogando bola de gude com o Rodrigo e com o Bira. Porque essa é a idade, hein, Ramon? Não é pra gente, a gente já estava em outra. Mas é a época de você jogar bola de gude. Em testemunho e respeito à história da cidade, não do Jorge Roberto, mas em especial do João, João era uma pessoa que respeitava o movimento social, que acreditava na participação popular e que fazia com que a participação popular pudesse ser levada a sério. Porque para ser levada a sério, as pessoas que vão à audiência têm que acreditar que a contribuição dela vale alguma coisa. Porque se ela vem à audiência pública, ela fala, nada do que ela fala é levado em conta, para que perde tempo? Nós temos obrigação, porque nós nos dirigimos à população pedindo um mandato para exercer o papel legislador e de fiscalizador. Mas a população, para acreditar que a participação popular tem algum valor, tem que ter um governante que detém, que pode mais e que pode abrir mão do poder mais para poder menos, dividindo a responsabilidade de decisão com quem da população o elegeu. Isso depende da vontade do executivo. Se a índole do executivo for autoritária, e não autoritária porque seja um cara brabo, que morda, não. Autoritária porque ele acha, como o Collor achava, eu tive um cheque em branco, eu faço o que eu quiser, não preciso consultar ninguém. Então, dependendo da índole do governante, nós temos uma maior ou menor participação popular, sendo que essa participação popular ela é decorrência direta do quanto as pessoas se acham úteis participando. Não é o caso, portanto, do que está acontecendo.